Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de estudos amazônicos. Na verdade, é a continuação da nossa aula, que é a integração entre a região norte e as regiões nordeste e centro-oeste. Então, na aula anterior, nós iniciamos essa aula, falamos sobre a integração por terra, através de estradas, ou seja, ferrovias e rodovias. Falamos sobre a primeira, grande rodovia aberta na Amazônia, que foi a Belém-Brasília, vocês podem perceber no mapa acima, né? E as consequências, a vinda de um grande número de imigrantes, ao surgimento de cidades, que inicialmente eram núcleos urbanos e se tornaram cidades, como o exemplo Paragominas. Falamos posteriormente nas rodovias, abertas nos anos 70 e 80, como vocês percebem na imagem, a Paramaranhão, a Brasília-Acre, a Cuiabá-Santarém, entre outros, além da estrada de ferro Carajás. E a partir da abertura dessas estradas, as transformações, que a gente chamou de transformações violentas no Pará, a partir da abertura dessas estradas, como a ampla ocupação de terras pela agropecuária, as primeiras explorações gigantescas de minerais, além da exploração de energia hidrelétrica, além das grandes empresas industriais que aqui se instalaram, e com tudo isso nós tivemos a explosão da população urbana e, como consequência, os inúmeros casos de conflitos sociais. Falamos sobre a rede de rodovia totalmente nova, as suas consequências, E aí a gente inicia aqui, a partir dessa abertura de estradas, aqui sim a gente retoma falando sobre as formas de ocupação da terra. Então, olha só, a partir da divulgação da ideia pelo governo que a Amazônia era terra sem gente para gente sem terra, e também o slogan de integrar para não entregar, vai motivar a vinda de muitas pessoas, de várias empresas, para a nossa região, através do Plano Oficial de Colonização. E esse Plano Oficial de Colonização, ele acontece de 4 formas, foram 4 as formas de ocupação das terras. A primeira foi por pequenos colonos, através da Transamazônica, como através da Belém-Brasília. O governo vai instalar esses pequenos colonos ou pequenos agricultores, numa forma sistematizada. Eu queria que vocês dessem uma olhada nessa imagem aqui acima. Isso aqui é um esquema de como era estabelecido esse plano oficial de colonização do governo. Então, olha lá. Primeiro, a gente tem a agrovila. A agrovila, são esses pontos aí pretos, E a agrovila era como um bairro rural, com as moradias, o posto de saúde, uma escola como o equivalente de hoje a um ensino fundamental, que era ensino primário, como é chamado, além de um centro comunitário e um centro comercial. Então, olha lá, na agrovila é que os colonos eram instalados. Então, ele recebia, além da casa, além da moradia, um lote de 100 hectares, ou seja, 500 por 2.000 metros, E os incentivos. Que incentivos eram esses? Como ele vinha se instalar, ele não tinha, até ele plantar, até vinha a colheita, para ele começar a usufruir desse dinheiro, responsável pela colheita, ia demorar algum tempo. Então, além da moradia e do lote de 100 hectares, ele recebia um salário mínimo durante 6 meses,
A assistência técnica para trabalhar a terra, por exemplo, ele vinha de várias partes do país. Por exemplo, o solo era diferenciado, a fertilidade, a forma de cultivar, a forma de colher. Então, essa assistência técnica ele também recebia do governo. O crédito para investir nessas terras, para desenvolver essas terras, para o plantio, para a aquisição de sementes, para a terra, etc, etc. E esse crédito adquirido, os juros dele, né, desse empréstimo, ele era baixíssimo. Além disso, por exemplo, imagina que ele vai plantar soja e na época da colheita o preço da soja está lá embaixo. Então ele tinha o preço mínimo garantido para a sua produção. Ok? Bem, como eu falei, esses pontos negros aí, esses pontos pretos eram as agrovilas. Os pontos maiores, aqui estão ligados, os pontos pretos, seriam o quê? As agrópolis. As agrópolis eram os pequenos centros urbanos, né? Ao redor dos quais tinham várias agrovilas, né? Que era como se fosse, como eu disse, um bairro rural. E ao centro eu tinha a cidade, ou a cidade maior, ou a rurópolis, né? A rurópolis que oferecia uma maior amplitude de serviços, como um hospital, aeroportos, bancos, né? Então, olha só, e o esquema de onde é que seria plantado a agricultura geral, a agricultura hortigranjeira e uma faixa de terra reservada ao reflorestamento. Você percebe aí também na legenda as estradas principais que iriam ligar esses centros aí, ok? Desde o pequeno até o maior. Bem, e esse plano ele vai começar em 1970, esse plano de colonização, né? Então, a previsão dele era para durar 10 anos, né? Inicialmente 10 anos, ou mais, o quanto fosse necessário, e a previsão era instalar pelo menos 100 mil famílias. Ele foi interrompido 4 anos depois, como eu falei, começou em 70, em 74 foi interrompido, e dessas 100 mil famílias previstas a serem assentadas, apenas 10 mil foram assentadas na Transamazônica. Bem, e aí? E aí é que toda aquela infraestrutura que seria garantida pelo governo, ela não foi obedecida à risca. Houve muita falha, né? E os primeiros colonos, por exemplo, eles vão abandonar seus lotes, eles não tinham esses incentivos, muitos deles, né? Além, né, que eles vão vir das terras deles para cá, com total desconhecimento, muitos pegaram doenças como a malária, eles desconheciam o solo e a vegetação, porque era diferente da sua região de origem, né? Só que, apesar do governo interromper esse plano de colonização oficial, né, mas as rodovias já estavam abertas e a migração ela continuou desses pequenos agricultores, ela não parou. Só que agora eles vinham por conta própria. Começou então a colonização espontânea, mesmo sem o incentivo do governo federal. Segunda forma é a ocupação com capital de empresas. Então, uma grande parte das nossas terras aqui, ela foi ocupada por pessoas que tinham um capital disponível. Além do governo garantir a maior parte desses recursos. Além do dinheiro que ele tinha, o governo garantia a maior parte, né? E aí a ocupação ela se deu de grandes, de imensas áreas. O empresário ele entrava com a metade, né? Que devia pagar de imposto de renda ao governo, né? E o governo facilitava o restante que era necessário ao investimento, né, do empresário aí. Então, as grandes empresas, os grandes empresários compraram grandes extensões de terra, né? E aqui as terras estão cobertas pela nossa rica floresta. O que é que eles fizeram? Derrubaram, atearam fogo para o estabelecimento, principalmente das fazendas, né? As empresas pecuárias, né? Na verdade não são fazendas, são empresas pecuárias. Qual a diferença?
a fazenda, a gente vai vendo na frente. A empresa pecuária, ela é toda organizada tecnologicamente, ela beneficia a sua produção. Por exemplo, uma empresa pecuária, ela tira desde lá o gado, aí ele vai, por exemplo, trabalhar o leite, fazer a margarina, o queijo, né, e todos esses laticínios aí industrializados. Então, essas são chamadas empresas pecuárias. E elas eram gigantes, né? E as áreas ocupadas eram gigantes, né? Elas poderiam ocupar até de 10 mil hectares até 50 mil hectares e às vezes até mais, ok? E aí a ocupação também ela se deu, essa é a terceira espécie de ocupação pelos fazendeiros, né? Esses fazendeiros vinham de outra região, de outros estados, para ocupar essas terras. Então, qual a diferença entre os fazendeiros e as empresas pecuárias? É porque esses fazendeiros eles eram os pecuaristas por tradição familiar. Quer dizer, o pai dele foi, o avô dele foi, então ele tinha essa tradição diferente da empresa, né? Ele vive na fazenda. Ele habita a fazenda, é o local, enquanto que a empresa é só o local de trabalho, aqui é o ambiente familiar dele, né? E falando em ambiente familiar, o trabalho familiar ele era empregado, né? Na mão de obra aí dessas fazendas, eles necessitavam assim da colaboração, do emprego de alguns vaqueiros e peões, né? Para dar conta totalmente, né? Diferentemente da empresa, né? Onde a comercialização, a produção de produtos a partir, né, da matéria-prima, que é a fazenda de gado, para os fazendeiros, a terra é o fator principal de produção, diferentemente das empresas pecuárias. E por último, os lisomar. O poceiro, os sem grana, os sem dinheiro, a ocupação espontânea que eu falei para vocês agora há pouco. Então, o que é o poceiro? O poceiro ele tem a posse, né? Ou seja, ele tem a posse, né? A posse da terra, mas ele não tem o título de propriedade. Ele não é o dono, ele apenas produz naquela terra. Entenderam? Então, eles vão ter apenas o direito de trabalhar na terra, mas eles não são o dono. Eles não podem, por exemplo, vender as terras. E há vários tipos de poceiro, aqueles que moravam, né, e moram à beira dos rios, dos igarapés, no seu lote de terra. Tinha os que viviam nessa situação e foram expulsos da terra, né? Ela foi vendida, por exemplo, e eles foram obrigados a buscar uma nova terra para viver. E os que vieram do Nordeste, né, ou de outros pontos do país e passaram a cultivar a terra que era de propriedade de alguém que nesse momento não vivia nela. É a famosa meia. Eu te dou a terra, o que tu produzir, a gente divide, aí a gente racha. Ok? Então essa era a ocupação espontânea. Ok, queridos? Mais uma aula finalizada. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado, obrigado mesmo. Beijo no coração. Fiquem com Deus.